Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom que você está aqui mais uma vez para juntos estudarmos essa lição que está maravilhosa, que fala justamente deste livro, O Grande Conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. E se você ainda não tem esse exemplar, eu recomendo que você entre no site da Casa Publicadora, cpb.com.br, baixe esse livro, ou então você procura uma igreja adventista próximo da sua casa e fala, eu quero um exemplar do Grande Conflito. Pode ter certeza que um exemplar vai chegar à sua mão e você depois volta aqui e deixa no comentário para ver o tanto que valeu a pena essa leitura. E claro, se você não é inscrito ainda no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e já ativa a notificação para que você receba sempre o conteúdo, uma notificação aí no seu aparelho, dizendo que tem um conteúdo novo. E toda semana, todos os sábados, a partir de 1h da tarde aproximadamente, entra uma lição nova e você vai estar junto conosco. E claro, né, eu vou pedir, se você gostando do conteúdo, deixe o seu joinha, porque o YouTube ele é uma plataforma que ele entende. Quanto mais curtidas, mais esse conteúdo é apresentado para outras pessoas e você colabora com essa mensagem sendo espalhada. Agora, se você quer fazer uma ação mais direta ainda, você vai clicar aqui embaixo, você já sabe do meu desafio e você vai compartilhar esse conteúdo para pelo menos 10 contatos seus. É a sua parte, é você sendo ativo na distribuição da palavra de Deus. Agora, o último pedido. Escreve aqui embaixo, aqui nos comentários, de onde você nos assiste, porque é tão gostoso a gente ler os comentários e perceber que cada vez mais as pessoas estão adquirindo, né, e estão entrando em contato com esse conteúdo relevante. E as pessoas que deixam comentário, normalmente a gente manda um abraço. E hoje eu vou mandar um abraço para 3 pessoas especiais que nos acompanham. Um abraço vai para o Antônio Leite da Silva, que nos assiste lá de Juazeiro do Norte, Ceará, terra do meu pai, maravilha, seja muito bem-vindo aqui. Acompanhando esse conteúdo. Um abraço também para Águida Arruda, que nos assiste de Rio Verde, Mato Grosso, e para o Marcelo Alberto, da igreja de Lago Azul, lá de Franco da Rocha, São Paulo. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. E agora eu vou apresentar aqui os professores que participarão desse estudo. Ao meu lado está Lívia Vilela, você já conhece, minha esposa. Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada. Ao lado da Lívia, temos o pastor Hugo, que é pastor da região ali de Santa Maria Norte, do Distrito de Santa Maria Norte, aqui no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Ricardo. Vamos ao estudo. Muito bom. E ao lado do pastor Hugo, pastor Wesley vai lá, pastor aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, e que pena que já estamos chegando no final, né? Está terminando mais uma lição, mas foi muito bom passarmos esse trimestre aqui juntos. Muito bom. Agora vamos falar com o nosso Deus para a gente entrar direto na lição? Lívia, você pode fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que nos abençoe agora na leitura da tua palavra, no estudo dessa lição. Que a tua palavra venha nos convencer da tua verdade. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. 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 Lição 12, eventos finais, e o verso para memorizar está em Provérbios 23, que diz: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então é importante realmente a gente ter esse entendimento de que a verdade ela precisa ser absorvida, não pode ser negociada. Eu gosto muito de uma frase que diz, os nossos princípios não podem ser negociados. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento, que isso já é uma base, né, um alicerce muito forte contra os enganos de Satanás. E aqui a lição começa justamente trazendo uma ideia de uma situação onde você de repente está passando por uma tempestade, está perdido ali no trânsito e de repente uma pessoa querendo te avisar, te orientar, te nortear, te trazer para o caminho certo. E é justamente isso que Jesus faz. Nós vivemos tribulação, Cristo já nos antecipou, disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é justamente isso que Cristo quer, nos conduzir nas tempestades que a vida nos traz, e Ele quer realmente nos levar para casa. E Ellen White escreveu uma parte muito interessante que diz aqui, ó, vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Como é que você tem encarado
as tempestades da vida, né? Pautado no seu entendimento ou alicerçado na palavra de Deus. E é justamente aqui fala justamente que o propósito da vida, da morte, da ressurreição e o ministério de Cristo no santuário do céu é garantir que nós iremos para os céus. E as mensagens de Daniel e Apocalipse nos ajudam no tempo do fim, em meio à tempestade, de um modo a um dia nos sintamos abraçados pelo Salvador. Mensagem linda. É assim que nós começamos a lição e agora já vamos entrar no domingo, né, Pastor Wesley, onde fala sobre a lealdade a Deus e a sua palavra. Nós lemos alguns versículos aqui, algumas partes, né? Provérbios 23, João 8:32, 17:17. Eu te pergunto, como devemos nos relacionar com a verdade? E mais, que garantia que o apóstolo nos dá ali a respeito das profecias, né? E que ilustração Pedro nos traz também, quando ele traz uma relação da importância da palavra profética, especialmente em 2 Pedro 1:16-21. Ricardo, é impressionante que quando a gente fala de temas sobre o tempo do fim, a nossa mente normalmente é levada para bestas, e existe, está ali na temática, para perseguição e tantos outros temas que normalmente são empolgantes. Mas na lição dessa semana a gente vai ver que, falando sobre os eventos finais, a gente deve dar uma atenção especial às questões que nós podemos ter uma interferência nossa, uma participação maior nossa. E aqui nós temos esse ponto que é a lealdade à palavra de Deus. De acordo com esses 3 textos, nós devemos adquirir, conhecer e ser santificado por essa verdade, né? E aqui é um aspecto que a cabeça do judeu funciona até muito diferente da nossa aqui ocidental. Para eles, conhecer inclui o viver, né? Tem muitas pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus na nossa geração. Existem grandes ateus, né? Nomes de homens e mulheres que se declaram como ateus e que conhecem a palavra. Mas falando sobre essa nossa relação com a verdade, a gente precisa adquirir, conhecer e sermos santificados por essa verdade. Mas não esqueça que conhecer significa também, inclui o viver. E aí, qual é a segurança que nós temos? Eu faço questão de ler esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque é bonito como Pedro diz. Ele está falando que ele está dando testemunho, não é do que ele ouviu, é do que ele viu, do que ele vivenciou. E ele termina esse bloco, né, essa parte do texto dizendo assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É essa a garantia que nós temos de que esse livro, a Bíblia, ele merece a nossa atenção, merece a dedicação nos estudos. E tem mais, ele chega a dizer que ela é a luz que brilha na escuridão. E, gente, esse mundo já está num grau de escuridão terrível, mas vai ficar mais escuro ainda. Agora, quanto mais escuro esse mundo se tornar, mais a palavra de Deus ela vai brilhar e vai se destacar. Muitas pessoas estão abandonando o mundo religioso. E isso vai acontecer mesmo. Isso é sacudidura. Mas também muitos outros estão buscando na palavra a orientação e estão entendendo qual é o lugar delas. Mas eu quero deixar uma pergunta para os amigos aqui. Eu faço questão de ler ali os comentários. O que tem nos distraído no momento de estudar a palavra de Deus? Quais têm sido assim os piores inimigos, né? Eu estou perguntando para você. Sei que talvez você vai se sentir um pouco exposto, mas o que tem distraído você quando o assunto é estudar a palavra de Deus? Põe aí, eu quero ler, mas a gente tem muitas coisas boas para essa semana. Maravilha, temos mesmo, né? Já chegamos aqui na segunda-feira, fala dos selados para os céus. E recentemente eu ouvi uma notícia dizendo que o Elon Musk tem agora implantado, né, um chip mesmo no cérebro, uma coisa física, um chip no cérebro das pessoas. E eu pergunto, será que é esse mesmo, é o selo? Muita gente tem levantado, opa, agora instalou um chip. E aqui nós temos aqui muito claro, né, Lívia, que fala,
quais, justamente no Êxodo 20, versículo 8 a 11, que fala do quarto mandamento, que elementos de um selo vemos no quarto mandamento e mais? Comparando o Apocalipse 7, 1 a 3, 14, versículo 1, com o Apocalipse 13, 16 e 17, onde são recebidos esse selo de Deus e a marca da besta? E por que existe essa diferença? Esse selo é um chip, é um negocinho? Como é que é isso, Lívia? E esse selo já foi tanta coisa. Já foi muita coisa, é verdade. Já foi o código de barra, já foi o www da internet. E cada hora aparece uma coisa nova. Mas ele é meio óbvio. E eu queria ler na Bíblia, em Êxodo 20, 11, né? Tá falando lembra-te do dia de sábado para santificar. E lá na frente o mandamento fala bem assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou, por isso o Senhor Deus o abençoou e santificou. E lá no Apocalipse, lembra que a gente já falou, né, das 3 mensagens angélicas? E aí o primeiro anjo, que é quando tem um momento da verdade se levantar novamente, aí lá no capítulo 14 de Apocalipse fala: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. A gente observa que é muito parecido, né, com o mandamento. E na Bíblia eu não acredito que Deus repetiu isso aqui de uma maneira aleatória, né, como se diz hoje em dia, tudo aleatório. Não foi aleatoriamente que Deus colocou, mas Ele queria chamar a nossa atenção o quê? No selo de Deus, o que era um selo, né, no tempo antigo? Quando selava ali a carta do rei, vinha dizendo quem era o rei, qual era o nome dele, qual era o título dele, que ele era o rei de tal lugar, qual era o território aonde ele reinava. E aqui vem justamente com essas mesmas características. Vem dizendo que Deus é Deus, Ele é o Criador de todo o universo e foi Ele quem criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então você percebe que o quarto mandamento, aqui a mensagem do primeiro anjo, vem justamente com esses sinais, né, com essas características que definem um selo. Até hoje, quando a gente vai mandar um e-mail, né, sendo mais para uma pessoa, geralmente no e-mail tem alguma coisa que identifica aquela pessoa, o seu nome, o ano do seu nascimento, o seu sobrenome, e ali você tem algo que te identifica e você está mandando uma mensagem para outra pessoa. Então, essa questão do selo, aí se levanta, o chip, vai botar o chip, e eu só queria terminar dizendo que a marca, por que ela vai ser na fronte, né? O entendimento que o lóbulo pré-frontal, aonde a gente tem a decisão, tem a razão, aonde a gente toma decisões, né? Não é no instinto, mas é sabendo o que está fazendo. É a última parte do nosso cérebro também que é desenvolvida, que é amadurecida. E porque na mão, né? Porque a marca na mão. Nossa força de trabalho. Apocalipse fala que vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais comprar e vender. Então, a força também do nosso trabalho, né? Então, quando se levanta essas preocupações, é um chip que vai colocar, isso é irrelevante. O que importa, e a gente já falou isso em outras lições, é o seu entendimento. Aquilo que você entende como verdade. Não algo externo que vão implantar em você. Isso não só vai, de repente, demonstrar uma coisa que você já decidiu. Muito bom. Então nós chegamos agora na terça-feira, tem um título aqui, A Quem Adoramos, e esse título desse livro, repito, O Grande Conflito, fala de uma temática importante, é o grande conflito, o que está envolvido no grande conflito, principalmente, é a adoração. A quem você, a quem eu estamos adorando. E fala que nos últimos dias, o grande conflito se descortinará de forma dramática em torno da adoração. Adoramos o Criador ou adoramos a besta e a sua imagem? Esse aqui está o cerne do grande conflito. E aí nós lemos, né, pastor Hugo, em Apocalipse 13, versículo 13 a 17, e diz aqui, que penalidades específicas estão impostas, na verdade,
aqueles que não receberam a marca da besta. O que chama mais a atenção, o mais interessante dessa história, Ricardo, é que quem é essa besta que a Bíblia está falando, né? Essa besta que emerge da terra? Nós identificamos como sendo os Estados Unidos, né? E é um país que prega total liberdade, né? Inclusive, um dos monumentos mais visitados e mais importantes da história dos Estados Unidos da América é a Estátua da Liberdade. Ou seja, você é livre para fazer o que você quiser. Mas no final do tempo, se você não adorar a besta e a quem ela indicar que deve prestar o culto e adoração, ela vai te perseguir, ameaçar de morte a todos os que se negarem a fazer isso. A liberdade que eles tanto pregam não será mais aceita por eles mesmos. Eles vão determinar a quem adorar. A penalidade é essa. Agora, como você disse muito bem, o cerne da questão está a quem nós vamos adorar. Ou se nós vamos continuar fiéis a Deus, a despeito das ameaças que conspiram contra nós, ou se nós vamos ceder aos medos e talvez até a vaidade, o ego e adorarmos a besta. É verdade. Está aí, ó, uma decisão muito clara a quem nós iremos adorar. Chegamos na quarta-feira, as chuvas temporãs e chuva serôdia, pastor Wesley. Nós lemos aqui Joel 2, versículo 21 a 24, Atos 2, 1 a 4, 41 e versículo também 47. Que previsão se cumpriu no primeiro século e que impacto esse evento teve? E mais, como a obra de Deus será concluída, revelada aqui em Zacarias 4:6, capítulo 10, versículo 1, Oséias também 6:3 e Tiago 5:7-8. Bom, falar sobre o tempo do fim e os eventos finais, não falar sobre chuva temporã e chuva serôdia, vai ficar faltando alguma coisa. Quando nós vamos ao livro de Atos, capítulo 2, e vemos tudo aquilo que aconteceu, aquilo já estava predito. Essa é uma parte interessante da Bíblia quando a gente vai estudando. A gente vai fazendo o jogo de ligar os pontinhos, né? Então, Joel e outros personagens do Antigo Testamento, eles falaram de um tempo em que haveria grandes maravilhas, em que o poder do Espírito Santo seria derramado. E o primeiro momento que isso ocorre é justamente no Pentecostes. Olha, só para você ter ideia, 120 membros, era a quantidade de membros de uma igreja. No primeiro sermão, 3.000 pessoas foram batizadas. Isso é um crescimento de 2.500%. Olha que coisa fantástica. Um sermão feito a partir de alguém que tinha uma conexão especial com o Espírito Santo, gerou todo esse processo, né, de crescimento da igreja. Então, chuva temporã, e aqui a Bíblia está se utilizando do clima, né, da forma como acontece ali naquela região. Então você tem uma primeira chuva que rega, que prepara o caminho, e aí então vem uma segunda chuva, que é a serôdia, para fazer com que aquela planta, aquela semente cresça e se desenvolva. Queridos amigos, o que há de especial na lição aí de quarta-feira? A obra de Deus começou a partir do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, de forma poderosa. Acabei de mostrar, de 120 membros, aquela igreja foi para 3.120 membros a partir de uma pregação e a partir, lógico, né, o que está por trás dessa pregação, a manifestação do Espírito Santo. O que vai acontecer é que a obra de Deus ela não vai ser concluída com menor poder do que foi no início. E isso me encanta porque agora a gente está falando do nosso tempo. E olha que interessante, hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda, nós temos recursos, temos mais pessoas. Agora, a comparação que, inclusive o autor da lição, né, o pastor Mark Phelan faz em um de seus livros, deve nos chamar a atenção. A igreja primitiva, ali de Atos 2, ela dependia em 95% do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, 95% do que aconteceu ali não teria acontecido. Hoje, como cristãos, como igreja do tempo do fim, se a gente tirar o Espírito Santo, a gente continua fazendo muitas coisas, mas não na mesma intensidade, não no mesmo poder que aqueles homens. Então, assim, os recursos são importantes, o número de pessoas, com certeza, é muito importante,
Mas o que liga a chuva temporã com a chuva serôdia é a intensidade do derramamento do Espírito Santo. E ele vai ser derramado, eu querendo ou não, estando preparado ou não. Agora, que privilégio vai ser nós, crentes do tempo do fim, recebermos o Espírito Santo na sua totalidade. Então, que seja esse nosso desejo, que seja a nossa oração, a nossa busca diária. Amém. Amém. Muito bom. Chegamos na quinta-feira, nós temos aqui o alto clamor. E aí, Lívia, eu te pergunto aqui, como a lição traz essa pergunta, como será concluída a obra de salvação? Relatada aqui em Apocalipse 18, versículo 1 a 4, Abacuque também 2, 14, Mateus 24, 14. Vai ser justamente esse novo derramamento, né? Esse poder final que o Espírito Santo vai derramar sobre os crentes, para que a obra final seja completa, né? Aonde esse evangelho vai ser realmente pregado a toda língua, tribo, nação, e a todos será dada a oportunidade de escolher. É bom lembrar que às vezes a gente acha, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não, existe uma grande parte ainda do planeta que ainda não teve essa oportunidade. E esse poder vai ser concedido, né, no momento do derramamento, como foi lá no Pentecostes. Em todo o mundo conhecido daquela época, o evangelho foi pregado. E isso vai se repetir. Hoje nós trabalhamos para isso, né, como cristãos nós trabalhamos para isso, mas a nós ainda não foi concedido esse poder realmente de conseguir terminar essa obra. Mas esse poder vai ser dado e essa missão vai ser cumprida. Amém. Muito bom. E aí, pastor Hugo, a sua vez de dar aquelas considerações finais dessa lição. Vamos lá. Em cima do que nós estudamos nessa semana e chegando ao final do trimestre, nós precisamos destacar alguns pontos, principalmente dessa lição que foi dita aqui agora. Primeiro, o tempo de nos prepararmos é agora. Porque se formos esperar os sinais acontecerem, o pastor Wesley acabou de citar, em um dia, menos de um dia, em uma pregação, 3.000 foram convertidos. Não, então eu vou ficar aqui tranquilo, aí quando estiver chegando perto do final eu me preparo. Não vai haver esse tempo. O tempo é agora, o tempo de preparação é agora. Segundo, estamos caminhando para o final dessa história e o final só vai ter dois lados. Você tem que escolher o lado que você vai estar e essa escolha também precisa ser feita agora. E finalizando o que foi dito aqui pelos colegas, amigo, é o Espírito Santo a pessoa responsável por disseminar e fazer com que o Evangelho seja pregado a todos nessa geração. E a velocidade que o Espírito Santo vai fazer isso nós desconhecemos, e o modo também, talvez até algum modo nós desconhecemos. Contudo, este é o momento de nós nos enchermos do Espírito Santo para estarmos prontos e fazermos parte, como o pastor Wesley disse, eu estando pronto ou não, eu querendo ou não, vai acontecer, a despeito de mim, o privilégio vai ser meu de participar desta obra. Então busquemos o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom. E aí, pastor Wesley, como nós estamos encerrando a nossa participação nesse trimestre, vou pedir que o senhor faça um apelo final e conclua com a oração, pode ser? Amigos, a lição da Escola Sabatina está nos trazendo uma das temáticas mais importantes. Eu já vi pessoas questionando por que estudar tanto sobre o grande conflito. Bom, eu na verdade entregaria com uma outra questão. Por que Satanás faz questão da gente não estudar? Ele é desmascarado na Bíblia, ele é totalmente desmascarado na Bíblia e também é apresentado ainda com mais detalhes no livro O Grande Conflito. Se nós já tivéssemos absorvido, vivenciado que a mensagem que está aqui na Sagrada Escritura, no livro O Grande Conflito, não precisaríamos mais falar sobre o assunto, mas precisamos ainda falar. Ainda vejo pessoas questionando no momento de dor, por que Deus não livrou? Porque não conhece o grande conflito. Por que certas respostas não vêm? É porque você não conhece ainda o grande conflito. Quando você tem a temática do grande conflito como um pano de fundo, você compreende os principais assuntos da história desse mundo. O seu preparo, o seu desejo de querer conhecer mais a Jesus aumenta. Então, por isso que essa temática ainda continua sendo importante. Então, a gente ainda tem mais algumas semanas para estudar, né? Estamos já aqui no finalzinho. Termine o estudo da lição, mas leia, compreenda melhor e, claro, coloque na prática da sua vida e tenha certeza que Jesus, quando voltar, por conta dos méritos dele, estaremos em pé naquele grandioso dia. Amém. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado.
É um privilégio para todos nós estudarmos a Tua Palavra. E ainda mais com temas que têm tudo a ver com os nossos dias. Senhor, que o Teu Santo Espírito tome posse do nosso viver. Nós aqui da classe dos professores, bem como de cada um dos queridos que nos acompanham. E que juntos possamos colocar-nos à disposição do Senhor e concluir a pregação do Evangelho nesse mundo. Muito obrigado pela salvação que encontramos em Jesus. Dá-nos um coração igual ao Teu. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, muito obrigado pela sua audiência e não deixe de curtir e compartilhar para pelo menos 10 contatos. Muito obrigado e nos veremos na próxima lição.